Gênesis capítulo 41. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, né? É o nome dos dois filhos de José, filho de Jacó, mas tem grandes revelações nos nomes, que queremos dar mais detalhes ainda. Diz assim: e chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Os dois filhos dele aqui se destacaram na história de Israel. Efraim ganhou um destaque maior, mas não é a história para hoje. A hoje é, porque ele chamou Manassés, o nome nós explicamos, que ele era muito atrelado à vida da pessoa, o nome da pessoa era atrelado à vida dele. E o José foi um homem que sofreu muito. Imagine, José foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Olha que maldade. Ele foi vendido como escravo. Quando ele chegou no Egito, ele foi comprado por um homem, que era o Potifar. Esse homem era oficial do rei. Na tradução que traz como eunuco, ou traz como oficial, vamos ficar como oficial, porque tinha uma esposa. E ele, na casa desse homem, começou a se destacar. E o homem notou que havia algo diferente em José. Havia algo sobrenatural nele, algo bom. Ele então viu que tudo que ele dava para o José fazer crescia, prosperava, se multiplicava. José, você vai ser o responsável por essa casa. E o José então começou a ser o gerente da casa. Só que a mulher do homem era doida. Achava que ele, José, poderia ser um amante dela. Não ser, entenda bem, o escravo, né, que estava ali para servir. Não. Ela começou a colocar os olhos nele, rapaz novo ainda, jovem, de boa aparência, só que ele era temente a Deus. Disse: não, de maneira alguma, você é a esposa do meu senhor, jamais ele me deixou toda a casa debaixo do meu domínio, mas não você. E a mulher insistiu, o José sempre falava que não. Um dia ele estava fazendo trabalho de casa, ela estava sozinha, com ele, ela segurou na capa dele, ele correu, deixou a capa, ela inverteu as posições. Disse que ele que tentava afrontá-la: olha, esse hebreu veio aqui para me humilhar. E ele foi parar na prisão, mas na prisão ele não foi desamparado. Lá ele se tornou, vamos dizer assim, como se dava na linguagem fora, o xerife na cadeia. Não que ele era valentão, não. É que o José era muito sábio, ele tinha a sabedoria de Deus, ele tinha a unção de Deus sobre ele. E ele começou a destacar na prisão também. Na prisão, ele foi colocado como líder também. Dois homens tiveram um sonho, um era copeiro do rei, o outro era o padeiro do rei. E o que ele falou, aí eles contaram o sonho para o José. E José deu uma interpretação. E o que o José falou aconteceu. O padeiro acabou sendo enforcado e o outro foi restaurado à posição de copeiro do faraó. Tanto que ele via, no sonho, ele espremendo a uva em um copo. E José disse: olha, você será restaurado à posição de servir ao faraó. E isso aconteceu. Quando ele saía, José disse: não esqueça de mim, fale da minha situação para o faraó. E ele prometeu falar, esqueceu. 2 anos passaram, o faraó teve 2 sonhos loucos, 2 sonhos malucos. 7 vacas gordas, 7 vacas magras. As magras devoravam as gordas bonitas. 7 espigas feias, 7 espigas bonitas, feias devoravam as bonitas. Chame os magos, aquilo perturbou o faraó. Chame os sábios do Egito, ninguém conseguia entender. Ninguém conseguia, vamos dizer, interpretar os sonhos. E o copeiro disse: majestade, perdão. Quando eu estava no casco, o senhor estava zangado comigo, lá tem um jovem hebreu. E o jovem, eu tive um sonho, e o padeiro deu um sonho. E o que ele falou a respeito, ele interpretou nossos sonhos, aconteceu. O padeiro foi enforcado e eu fui restaurado à posição de copeiro do Senhor. Mandem chamar o José. O faraó era tratado como um deus. Aquelas pirâmides que você vê, aquilo era túmulos dos faraós. O faraó era um semideus para eles, um próprio deus, era uma divindade. E ele, então, José, teve que ser preparado para entrar na presença do faraó. Mas José, muito humildemente, chegou lá e disse: faraó, os 2 sonhos são só uma interpretação. 7 vacas bonitas, 7 espigas bonitas, representam 7 anos de fartura no Egito. Faraó, 7 vacas magras, 7 espigas feias, são 7 anos de miséria, de fome total no Egito. Então, o que você deve fazer? Prepare um homem que durante a prosperidade, ele economize 1/5 de tudo que entrar no Egito para os 7 anos que vamos ter de fome em toda a face da terra. E o faraó diz: mas quem é inteligente como você? Como é sábio como você? Você será, tirou o anel dele, você tem domínio sobre toda a terra do Egito, só estará debaixo da minha autoridade. E o José passou a ser o governador do Egito. Aí o José casou com uma mulher de lá, Cedida, filha de um sacerdote, e o José colocou o primeiro nome e disse: Deus me fez esquecer.
Depois ele fez o segundo, que foi Efraim, disse, Deus me fez crescer. Vamos falar do Efraim um pouco mais depois. Preste atenção nisso. Para ele crescer, ele teve que primeiro esquecer. Muita gente não consegue se levantar na vida porque não consegue esquecer algo. Algo que às vezes marcou você negativamente. Eu falei hoje de assuntos que estão aí no cotidiano. Quando uma pessoa, imagine, perdeu um filho, mataram um filho, mataram uma filha. Aí alguém diz, esquece. Quem é que esquece isso? Só Deus pode fazer. Pessoa não, pessoa nunca vai ser esquecida, a pessoa sempre vai ser lembrada, na verdade, sempre será lembrada. Mas uma pessoa, entenda bem, um crime, ou uma coisa que marcou uma infância, quantas crianças, quantos jovens, quantos hoje são adultos, mas que na infância tiveram algo que marcaram eles negativamente. E como é que uma pessoa dessa pode esquecer? Mas prestar atenção no detalhe, José está dizendo, Deus me fez esquecer. Ele, José, não conseguiria esquecer, talvez você não consiga esquecer, mas você tem que falar com Deus, Deus me faça esquecer. Talvez o que o marido te fez, o que a esposa te fez, ou que um filho te fez, uma filha, ou quem, entenda. No segundo livro de Crônicas, nós temos duas histórias com o mesmo homem. Segundo livro de Crônicas, capítulo 25. Segundo livro de Crônicas, capítulo 25. É a história de um homem chamado Amazias. Deixa eu pegar aqui que a voz está pegando um pouquinho. Diz assim, segundo livro de Crônicas, eu estava numa posição errada. Capítulo 25. Cheguei lá. Diz assim, era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar. E 29 anos reinou em Jerusalém. Era no nome de sua mãe, Jeoatã de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. O homem que era direito, fazia o que era reto, mas o coração dele não era inteiro. Por que o coração dele não era inteiro? E sucedeu, pois que, sendo-lhe o reino já confirmado, matou os seus servos, que feriram o rei seu pai. Ou seja, quando feriram o pai dele, ele guardou no coração um desejo de vingança. Quando eu for confirmado como rei, eu vou matar esses homens. Tem muita gente que carrega também um desejo de vingança no coração, não de matar uma pessoa, mas de torcer para que alguma coisa ruim aconteça com aquela pessoa que fez um mal para você, que lhe deu um prejuízo, ou que fez uma maldade com alguém da sua família, ou com você mesmo, que aquela pessoa pague pelo que ela fez, ou mais ou menos isso, que ela queime no fogo do inferno. Não é mais ou menos assim? Mas isso não é que o Deus quer. É que o nosso coração não é inteiro ainda. Nós somos de Deus, mas nós temos os mesmos sentimentos que eles. Pois ele não era nascido de novo. Ele guardou um desejo de vingança e nós guardamos. Não de matar a pessoa. Talvez alguém até tenha esse desejo. Não estou dizendo que não possa ter. Possa ter alguém até com esse desejo. Mas o desejo da pessoa é que ela seja vingada. Que alguma coisa aconteça, porque aquela pessoa tem que pagar pelo que ela fez. É o meu conceito. Que ela queime no fogo do inferno, afinal destruiu a minha infância, destruiu a minha adolescência, ou ele pode dizer, ou destruiu a minha família, aquela mulher, ou matou uma pessoa da minha casa, como foi o caso da senhora que eu estava falando, é porque o nosso coração ainda não é inteiro do Senhor. Quando o nosso coração é inteiro, quando a palavra de Deus entra no nosso coração, quando Cristo é formado em nós, quando Cristo é formado em nós, nós começamos a ter pensamentos diferentes. E o nosso coração começa inteiro, mesmo que a pessoa tenha feito isso, mesmo que uma pessoa tenha nos prejudicado, mesmo que a pessoa tenha feito uma maldade conosco, mas a nossa vontade não é mais a nossa, mas a vontade dele. E a vontade dele é que todo homem seja salvo. Então, que aquela pessoa que nos prejudicou seja salvo. Mas ele não tinha isso. E ele se vingou, e ele diz, porém não matou seus filhos, mas fez como na lei está escrito, no livro de Moisés, que ele guardava a lei, como o Senhor ordenou, dizendo, não morrerás os pais pelos filhos, nem os filhos morrerão pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. Atenção, segunda parte, e Amazias ajuntou a Judá, e o pôs segundo as casas dos pais, por chefe de milhares, e por chefe de centenas por todo Judá, e Benjamim, e os numerou de 20 anos e daí para cima, e achou deles 300.000 escolhidos. Que exército para aquela época, hein? E Judá era a divisão de Israel, uma metade da metade pequenininha, eram 2 tribos de Israel que ficaram, que saíam ao exército e levavam escudo. Também de Israel tomou a soldo, alugado, 100.000 varões valentes, com 100 talentos de prata, como se fossem 5.000 quilos mais ou menos de prata.
Mas entenda, Israel nessa época, Israel era dividido em duas nações. Um com o nome de Israel, 10 tribos. Outra casa de Davi, 2 tribos com o nome de Judá. E esse homem que era rei de Judá, ele alugou um exército, olha quanto ele alugou, 100 mil homens lá de Israel, para lutarem ao lado dele. Mas aí veio um homem de Deus, porém, um homem de Deus veio, versículo 7, dizendo, ó rei, não deixe de ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Olha Efraim, lembra do Efraim? Deus me fez crescer. Por que o Efraim se tornou o primogênito de Israel? Por Deus. Porque o Rubem, que era o primogênito, fez uma loucura, subiu ao leito do pai. Mensagem para outro dia que não vale falar agora. E de uma hora, na frente dele, do Rubem, do nosso amigo Efraim, tinham muitos. Tinha Rubens e os seus filhos. O Rubem saiu, então tinha Simeão e seus filhos. Tinha Levi e seus filhos, Judá e seus filhos, né? Agora você vê, Zebulon, Isacar, Dan, Naphtali, todos eles, Aser, Gate, todos eles. Ele foi o 11º filho, homem de Jacó, o José, o pai do Efraim. E o Efraim foi o segundo, não era nem o primeiro. Tanto que quando Jacó estava morrendo, ele fez assim, para abençoar os filhos. E o José disse, não, pai, é desse jeito, não, eu sei o que estou fazendo. Era profecia, estava abençoando aquele pequeno. Isso quer dizer que Deus faz até mais do que pedimos ou pensamos. Pensou essa explicação, voltando. E ele diz, se porém fores, esforça-te para a peleja. Deus te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. E disse mais Amazias ao homem de Deus, que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel. Onde que eu vou tirar a lição aqui? O profeta, homem de Deus, eu paguei 100 talentos de prata, quase 5 mil quilos de prata, para alugar esse exército. E agora eu vou perder isso? Olha o que o homem de Deus diz. E o homem de Deus diz assim, eu disse o homem de Deus, mas tem o Senhor que te dá do que isso. O que a Bíblia diz? Deus tem mais para dar. O que os antigos diziam? Mas Deus tem para dar? Diabo para carregar. Se o diabo carregou, pastor Jaime, eu tive uma boa infância. Eu tive uma boa vida, tinha 3 carros na garagem, tinha casa na praia, eu perdi tudo bem. Agora tem muita gente que o passado dele é um ídolo para ele. Ele não consegue se desligar do passado. Ele não consegue se desligar do passado. E ele acaba preso naquilo, ele não consegue esquecer. Deus me fez esquecer. Deus quer fazer você esquecer algo que está amarrando você. Mas eu não consigo por causa daquele tempo. Calma, olhe para frente, olha o que o Paulo fala a respeito do assunto. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Mas tem entendimento novo para nós. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Eu fiz uma ilustração, um desenho aqui, um teatro. Enquanto eu olho para cá, eu não vejo. Faz um sinal com a mão, o sinal que você quiser, faz aí com a mão. Já fez? Posso olhar. Eu não vi. Por que eu não vi? Porque eu olhei para lá. Tem coisas que você não está vendo, irmão, que você está olhando para trás. Não, porque, esqueça, você nunca leu Ageu 2,9? O que diz Ageu 2,9? Coloca, por favor. Ageu 2,9. A glória dessa última casa será maior do que da primeira. Mas você teve uma grande glória. Mas Deus terá uma glória maior, mas você não consegue. Então, você também tem que esquecer o seu passado. Mesmo se for uma coisa ruim, como foi o caso do Amazias, ou mesmo uma coisa que foi boa, mas passou, e você não consegue mais ter algo na frente. Esqueça. Agora, tem coisa que é pior ainda. O quê? Vamos para a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 20. É bom trazer essa lição de volta. Primeiro de João, lá no final da Bíblia, a Bíblia termina no Apocalipse, você volta e encontra Judas, João, Pedro, né? É fácil. Então, 1 de João 3,20, o que ele diz? Sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus. Fala para o rapaz, quando ele passar mais mansinho.
Diz que a igreja aqui não é o coral aqui são ovelhas, mas ovelhas do Senhor. Não? Vai passar mais devagarzinho. Então diz, amados, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Irmão, isso é para mim e para você. O quê? O seu teu coração te condena por alguma coisa? Deixa eu contar uma coisa para você que vai te ajudar. Eu era pastor aqui na Praça da Sé, não tinha igreja na São João. Eu estava descendo do meu escritório para entrar no culto, como agora. Desci, escritório também aqui, e quando eu desci, eu passei, eu vi, entenda bem, uma senhora sendo atendida por uma obreira. E essa senhora chorava muito. E eu, sem saber, parei, mas falei por revelação de Deus. Olhei para ela e disse, irmã, a senhora tem que aprender a perdoar. Ela disse, pastor, eu não consigo. Eu parei, escutei a história. Quem ela não conseguia perdoar? A ela mesma. Eu acho que todo mundo já teve esse momento, né? Eu fiz uma burrada. Que loucura que eu fiz. E você não consegue esquecer o seu erro. Qual foi o erro dela? Ela casou, mas quando ela estava noiva, o noivo gostava dela, era amada pelo noivo, e ela amava o noivo. Mas só um negócio de família, que sempre tem negócio de... Aquela briguinha conhecida de sogra, nora, ou futura sogra, futura nora, que tem mãe que às vezes não quer perder o filho, né? Ela acha o seguinte, puxa, eu criei esse cara, dei escola para ele, agora quando ele vai começar a ajudar, ele vai casar. Mas é assim mesmo, não é verdade? Quer dizer, quando ele ia começar a dividir as contas em casa, quando ele ia começar a pagar a conta de luz, quando ele ia começar a pagar aqui a prestação do apartamento, ou ele ia comprar um carro, não sei o quê, disse que arrumou uma guria e quer casar agora. Mas é normal, são coisas da vida. Mas ela contando a história dela, e às vezes até coisa da cabeça, ela achava que era isso. Que a sogra dela estava indo na feitiçaria para desmanchar. A sogra frequentava negócio de terreiro. Ela disse, pastor Jaime, eu não conhecia Jesus. O que eu fiz foi procurar um terreiro mais forte. Não sei se existe isso. E ela foi, disse, eu fiquei tão feliz que eu casei dentro do terreiro com a bênção da entidade. Eu não vou falar o nome de idade, senão eu sou processado aqui. Ela tem 3 letrinhas só, que gosta de andar com um garfo na mão. E a entidade abençoou o casamento deles. Aí ela mais na frente começou a ter crises, lutas no casamento, como todo mundo tem, irmão. Todo mundo passa uma luta, todo mundo passa um momento difícil no casamento. E ela estava passando esse momento difícil. E ela começou a raciocínio falso, diabólico, mas até que era Deus. Deus não pode abençoar o nosso casamento. Eu nunca serei feliz mesmo com meu marido, apesar de eu amar o meu marido e ser amada por ele. Mas o nosso caminho foi feito com a bênção da entidade. Ela conheceu Jesus, tinha se convertido, estava numa igreja, tinha se batizado. E ela disse, pastor, eu não consigo me perdoar, por que eu fui naquela feitiçaria, hoje eu não posso ficar com meu marido, porque eu casei dentro do terreiro, e Deus nunca vai abençoar meu casamento. Eu disse, que ignorância. E eu citei para ela Atos 17:30, olha o que diz. Não lembro das palavras, eu tenho uns 30 anos ou mais isso. Mas Deus não tendo em conta o tempo do quê? Da ignorância. Ela fez na ignorância. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Paulo diz o quê? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas, já passarias que tudo se fez. Irmão, irmãzinha, Deus não leva em conta da ignorância. Aí eu dei uma opinião minha, falei para ela. Falei, irmã, pensa bem, qual é a diferença casar na feitiçaria ou na idolatria? Muita gente casou em templo de idolatria, mas Deus não leva em conta da ignorância. O outro casou na feitiçaria, Deus não tem. Então todo mundo tinha que casar de novo? Não existe isso. E eu falei, irmã, o casamento, ele é uma instituição divina. Ele não foi criado por uma igreja, por uma religião, ele foi criado por Deus. Então o seu casamento é válido. Mas sabe o que é isso? É o que a Bíblia diz. Amós 3:3. Olha o que diz. Andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Se ela não entrar de acordo com a palavra, não vai ficar junto. Tem gente que não fica. Mas, Oséias 4:6, veja comigo. O rapaz aí foi mais rápido que o rapaz do teclado lá. Ele dá assim, o meu povo foi destruído porque lhe faltou... Ele não disse outro povo, é o meu povo. Ela era do povo de Deus, mas não tinha conhecimento. Ela tinha que fazer o quê? Esquecer. Esqueça o que você fez. Mas pastor Jaime, no caso dela, foi diferente. Ela não conhecia, eu já conhecia Jesus, eu já sabia quem era Jesus, eu era salvo, ela batizada nas águas, batizado com o Espírito Santo, e eu fiz isso. O que a Bíblia diz? 1 de João 1:9. O que diz para nós? Se
confessarmos nossos pecados, diga, ele é fiel. Se ele não perdoar, ele não é fiel, ele é fiel, meu irmão. Ele é fiel, você pode ter feito algo errado. Esqueça se você confessou para Deus e a quem você confessou. É aquilo que eu digo sempre para vocês. Se eu mentir para você, não adianta eu chegar lá, Deus, o Senhor me perdoa que eu menti para aquele irmão. Não, eu tenho que falar contigo, irmão, eu faltei com a verdade, você me perdoa. Porque eu pequei contra você, lembra do filho pródigo? Pequei contra o céu e perante ti, pai. Então, ele tinha que pedir perdão ao pai também. Acorda para isso. Então, muitas vão voltar lá no José, Gênesis 41, 51. Deixa eu beber uma aguinha aqui, que a garganta ficou seca já. Gênesis 41, 51. E o nome do primeiro chamou Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho. Esse é o detalhe, Deus, quer dizer, não foi você não consegue esquecer por você. Repito, quem bate, mas quem apanha, nunca esquece. Não, irmão, levanta, acorda para isso. Você pode esquecer, se você pedir ajuda para Deus. Deus me faz, deixa a irmã à vontade, irmãzinha, que senão ela fica aí. Pior coisa quando você está assistindo, alguém fica olhando para você. Já aconteceu isso? Aí que você tosse mais ainda. Você tenta segurar assim, ó. E a pessoa fica olhando para você e você... Não, tosse, mano, não tem problema, não fica com vergonha não, isso é normal, a garganta fica seca, alguma coisa, né? Mas outra coisa é criança chorando. Já viu que tem gente que faz com a criança? Coitadinha da criança. E a criança... Você mata uma criança, não está amarrado. Deixa abrir o berreiro, vai lá fora, que é normal, não é? Eu estou pregando, mas se tiver muito, tem que chegar, o Mandu fica aqui, eu sempre peço o pastor ficar junto ali, mas você sabe, sem passar o microfone. Mas voltando, esse é o detalhe, você tem que se falar com Deus. Deus, me faz esquecer o que o meu marido fez, o que minha esposa fez, o que eu fiz, o que meu filho tem me feito. O pastor Jaime não esqueceu o que me veio, o que ele está me fazendo. Por isso, cada dia você tem que negar a si mesmo. Todo dia você tem que pedir, Deus, me esqueça. Me faz esquecer o que ele me... Nem guarda aquilo com você. Deus, não deixa eu levar nem para a cama para dormir com aquilo. Lembra do faraó? Moisés perguntou, havia praga da rã em tudo quanto é lugar do Egito, era rã aqui, rã ali, rã para tudo quanto é lado, e ele então foi e chamou, Moisés, vem cá, ora o teu Deus que tire as rãs do Egito. Quando, faraó? Amanhã. Passou uma noite com as rãs. Não passa uma noite com a mágoa, com ódio, com ressentimento, não. Alguém te feriu, alguém te machucou, Deus, tem misericórdia dessa pessoa, tem de mim, deixa eu guardar nada comigo, me faça esquecer. Né? Daqui a 10 anos, não, tem gente que tem 10 anos, 20 anos que lembra. Esposa que perdoou o marido, mas não esqueceu. Marido que perdoou a esposa, mas não esqueceu. Filho, assim por diante. Irmão, não só perdoa, esqueça, perdoa de Deus, agora só me faz esquecer. Lembra o que José está dizendo? Deus me fez esquecer. Quer dizer, você por você mesmo não consegue, mas Deus faz. Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. Essa é a sua hora com Deus. Coloque a casa em ordem, meu irmão. Nós vamos orar pela família, orar pelo seu lar, mas clamar aos céus. Deus vai descer poder sobre nós. Nós vamos orar primeiro. Primeiro, para esse propósito, ore para Deus fazer você esquecer o que você tem que esquecer.